Fala galera, Jack.matemática na área e vamos resolver essa questão aí de equações algébricas na matéria de polinômios. Diz o seguinte, a média aritmética, opa, cuidado aqui, hein? A média aritmética das raízes da equação x ao cubo menos x ao quadrado menos 6x igual a zero é igual a... Vamos lá, preste atenção que ele quer a média aritmética das raízes, só que eu tenho que saber quantas raízes tem essa equação. Mas eu vejo o número de raízes pelo grau da equação. E o grau da equação é o maior expoente do x. E o maior expoente do x está aqui, ó, x ao cubo, é o 3. Então, quer dizer que essa equação tem 3 raízes. Muito bem. Então, como eu não sei quem são as raízes, eu vou chamar as raízes de x1, x2 e x3. Ou vocês podem chamar de ABC, tanto faz. Mas a média aritmética de 3 termos, na estatística, você sabe muito bem, que é somar os 3 termos e dividir por 3. Então, vamos lá. x1 é uma raiz, mais x2, que é outra raiz, mais x3, que é outra raiz, dividido por 3 é a média aritmética. Muito bem, beleza. Então agora, professor, será que eu preciso achar as 3 raízes para depois colocá-las aqui respectivamente? Não, pessoal. Aí que tá. Se você tem uma equação algébrica e ele precisa, olha bem aqui, ó, vou sublinhar, a soma das raízes, você tem que lembrar que você pode resolver essa questão rapidamente pelas relações de Girard, tá legal? Aquelas formulinhas de soma e produto, nesse caso de uma equação de grau n, tá legal? Então vamos lá. Como que a gente acha a soma das raízes de uma equação de qualquer grau? Nesse caso, do terceiro grau. Você vai precisar do coeficiente do primeiro termo, que é o coeficiente do termo de maior expoente. Então, o primeiro termo é o x ao cubo. E o seu coeficiente, nesse caso, é 1, beleza? Então, vamos destacar aqui 1. E você vai precisar do coeficiente do segundo termo. O segundo termo é o segundo que aparece, professor? Não. O segundo termo é 1 grau a menos que o maior expoente. Então, se o grau é 3... 1 a menos é 2. Ele aparecendo ou não, você cata o coeficiente. Nesse caso, ele está aparecendo. Então, o coeficiente é menos 1. Então, eu vou circular aqui, menos 1. Então, o coeficiente do x de maior expoente, o primeiro termo, coeficiente do primeiro termo, e o coeficiente do x de uma unidade a menos que o maior expoente é do segundo termo. Tá legal? Coeficiente do primeiro termo, 1. Coeficiente do segundo termo, menos 1. Beleza. Aí, vocês devem lembrar que a soma das raízes, vou calcular separadinho aqui, ó, de uma equação de grau n, é simplesmente essa dica aqui, ó. Você pega o coeficiente do segundo termo com o sinal contrário. Repito, coeficiente do segundo termo com o sinal contrário. O coeficiente é só o número que multiplica o x ao quadrado. Então, nesse caso, o menos 1 com o sinal contrário dá mais 1. E divide pelo coeficiente do primeiro termo. Então, coeficiente do segundo termo com o sinal contrário, dividido pelo coeficiente do primeiro termo. Tá legal? Então, nesse caso aqui, o coeficiente do primeiro termo é 1. Pô, beleza. Então, a soma das raízes dessa equação, x1 mais x2 mais x3, é 1 dividido por 1, que dá 1. Legal. Então, voltamos aqui para cima, olha que fácil. Então, a média aritmética é a soma das 3 raízes, que eu achei aqui embaixo separadamente, num cálculo paralelo, que vale 1, dividido por 3, que é a parte da média. Tá legal? Então, resposta final, a média aritmética das raízes dessa equação é 1/3, e marca comigo a letra B de Brasil, pessoal. Gostou? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos que estão estudando e siga o meu perfil para mais dicas. Grande abraço!